Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Valdecir de Jesus. Esse é o vídeo áudio, onde eu trago para você dessa vez uma reflexão através da poderosa palavra de Deus a respeito do perigo da raiz de amargura. Lá em Hebreus, capítulo 12, versículos 14 e 15, diz assim: meu querido irmão e minha querida irmã, e você que está visitando o meu canal neste momento, desde já eu já peço a você, se porventura você não é inscrito, inscreva-se no canal, dê o seu like aí no vídeo, o seu gostei, e seja um cooperador aí dessa grande obra que Deus tem confiado em minhas mãos, de propagar a poderosa palavra dele via YouTube. E eu conto com a sua inscrição e com o seu like aí, tá bom? Deus continue te abençoando. Pois bem, voltando então a Hebreus capítulo 12, versículos 14 e 15, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Meu querido irmão, o ouvinte agora neste momento desse áudio, a amargura é normalmente associada à raiva e, claro, ressentimentos. Mas de onde vem essa imagem de uma raiz de amargura que diz Hebreus 12, versículo 15? Certamente ela vem de Deuteronômio, capítulo 29, o versículo 18, que diz assim: para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Você certamente já deve ter feito aqueles trabalhos de ciência, lembra quando a gente estava, na época, pelo menos na minha época, né? Na verdade a gente estava cursando o primário, em que colocava-se o feijão no algodão para acompanhar o crescimento. Então, deve ter percebido que a partir de uma semente surgiram raízes que gradativamente foram crescendo e retiravam da terra os nutrientes necessários para o completo desenvolvimento da planta. A raiz do mal surge assim. Muitas situações concorrem para que em nós cresçam raízes de amargura. Surge com pequenas, sucessivas provocações, humilhações e às vezes simples comentários ou brincadeiras podem provocar verdadeiros tornados dentro do indivíduo, resultando em mágoas, ressentimentos, ódio, dissensões, discórdia, inveja, ira e traumas. O coração ele é invadido por essa avalanche de sujeira. A pessoa fica tão amargurada, mas tão amargurada, que vai guardando tanto sentimento ruim, na verdade, alimentando o mal dentro de si. E esse mal é como raiz que se espalha por todo ser contaminado, ou seja, o organismo. Nós fornecemos os nutrientes necessários para a nossa própria destruição. Creio que todos que vivem assim sofrem bastante, sem sombra de dúvida. Não tenho dúvida de que as pessoas que vivem assim sofrem muito e não têm paz de espírito. Estão presos em correntes espirituais, querem sair, mas não conseguem obter a força necessária para quebrá-las. A raiz não é em si mesma a amargura, mas produz fruto de amargura. E a amargura que ela produz é algo venenoso, terrivelmente venenoso. Esse fruto amargo pode ser uma raiva infecciosa ou algo mais. A questão é que isso parece ser mortal. A pergunta-chave é: o que é esta raiz que faz brotar fruto amargo e mortal na igreja nos dias de hoje? O versículo seguinte, em Deuteronômio capítulo 29, dá a resposta surpreendente para a gente, mas encaixa-se perfeitamente com o livro dos Hebreus. Versículo 18 termina assim: para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. E então, o versículo 19, ele já começa definindo essa raiz, trazendo a definição dessa raiz, que diz assim: ninguém que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar a sede à bebedice. O que é então raiz que produz o fruto amargo? É a pessoa que tem a visão errada da segurança eterna, sente-se seguro quando não está seguro. Ele diz: terei paz, ou seja, terei segurança, ainda que ande na perversidade do meu coração. Ele não entende direito a aliança que Deus fez. Ele pensa que só porque é parte do povo da aliança,
Ou seja, parte da igreja ele está livre do julgamento de Deus. Esse tipo de suposição é o que o livro de Hebreus trata repetitivamente. Cristãos professos que acham estar seguros por causa de alguma experiência espiritual passada ou alguma associação presente com o povo cristão. O objetivo de Hebreus é curar os cristãos da suposição e cultivar fervorosamente perseverança em fé e santidade. Pelo menos 4 vezes o livro nos alerta que não devemos rejeitar nossa grandiosa salvação, mas estarmos vigilantes para lutar a luta da fé todos os dias, para não ficarmos endurecidos e nos afastarmos e provar que não tínhamos parte com Cristo. Ouça o que diz em Hebreus, capítulo 2, versículo 3, como também eu separei aqui alguns outros versículos mais dentro desse contexto, ou para esse contexto, melhor dizendo, do texto em que eu li inicialmente. Como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Também Hebreus capítulo 3, o versículo 12, 13 e 14 diz: Vede, irmãos, que nunca se ache em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participante de Cristo, se é que guardamos firme até o fim a nossa confiança inicial. Também Hebreus capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 7, diz assim: Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que, quanto a eles, estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo ao vitupério, pois a terra que embebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção da parte de Deus. E agora, complementando, diz ainda também Hebreus capítulo 10, do versículos 23 ao 31. Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa, e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação de terrível juízo e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto, com que foi santificado, e ultrajar ao Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Esse também é o objetivo do contexto do termo, que diz raiz de amargura. Em Hebreus 12, 15, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e, por meio dela, muitos sejam contaminados. Esse, meus queridos, é um alerta não para tratar a santidade brandamente ou para presumir mais graça. Portanto, uma raiz de amargura é a pessoa ou doutrina na igreja que encoraja as pessoas a agirem presunçosamente, incitando a contenda com palavras persuasivas,
expressões ciumentas, deboches, ironias, falsa piedade e vive colocando-se como pessoa coitadinha para crucificar a outros. Resulta em influenciar e tratar a salvação como coisa automática, que não requer uma vida de vigilância na luta da fé e busca por santidade. Tal pessoa ou doutrina contamina muitas pessoas e pode levar à experiência de Esaú. Lembra de Esaú? Que tratou levianamente sua herança e não pôde arrepender-se no fim e encontrar a vida. Na Bíblia, encontramos vários relatos sobre pessoas tomadas pela amargura. E nós sabemos o resultado dessas pessoas que tomaram para si a amargura e se deixaram ser destruídos por essas raízes, por esses frutos que a raiz da amargura produz. Gênesis capítulo 4, versículo 5, nós vemos o registro lá, diz: mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. A ira foi tanta de Caim que ele decidiu matar o seu próprio irmão. Caim não gostou de sua oferta ter sido rejeitada por Deus. Matar foi a maneira de descarregar todo o ódio que tinha no seu coração, fruto de uma raiz de amargura. Vendo, pois, também, Gênesis 37:4, temos também um relato a respeito de José, o que Deus o fez ser governador do Egito, anos depois de passar por muitas consequências, dado as atitudes e ações de seus próprios irmãos por deixarem brotar a raiz de amargura em seus corações, gerando assim ódio contra o próprio irmão, seu irmão chamado José. Diz assim em Gênesis 37:4, vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Não tem casos assim? Casos de pessoas que você percebe dentro da igreja que elas te evitam porque ela está te odiando, que é fruto da raiz de amargura. E mais, inveja, ira, ódio, tudo isso no coração dos irmãos de José. Tinham inveja do irmão porque este era obediente e responsável, ao passo que eles eram irresponsáveis e não suportavam a correção. A solução qual foi? Foi vender o irmão e mentir sobre a sua morte. Não se esforçaram em compreender o motivo pela qual seu pai agia assim e muito menos também não aceitaram o plano de Deus na vida de José. Não se deixe levar pelo mal, não contamine seu coração. Se em algum momento foi ferido por palavras ou atitudes, libere o perdão. Não deixe brotar sentimentos que vão te fazer sofrer. Não permita ficar cativo do mal. Sejamos sábios, sejamos amigos, verdadeiros do Espírito Santo, que nos conhece por dentro e sabe verdadeiramente qual é a intenção dos nossos corações, quer estejamos falando ou calado, pois no silêncio do espírito humano a alma grita e só Deus ouve e vê o comportamento de ambos. Ei, não permita que nenhuma raiz de amargura venha brotar em teu coração, pois ela fortalece o caule da incredulidade, e a incredulidade fortalece o tronco do pecado, e o pecado gera o fruto da morte, que é o salário dele. Cuide de todas as áreas da sua vida. Agora, quanto ao teu coração, que é terra de plantio, ouça o que diz em Provérbios capítulo 4, versículo 26. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Descansa em Deus, aprenda com Cristo, livre-se de todo fardo pesado no teu coração, pois ele já proveu descanso para a sua alma. Ele diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Evangelho de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30. Que Deus continue encontrando espaço no teu coração, meu querido e amado ouvinte desta mensagem, que o Senhor Deus possa lhe achar em todo tempo, com o coração contrito e quebrantado, em obediência à sua palavra e temente à sua voz e ao seu Santo Espírito, que convive e habita em nós 24 horas. Jesus te ama. Dá lugar para Ele. Dá expansão à plenitude do Espírito Santo na sua vida, porque ser cristão é para todos aqueles que verdadeiramente querem ir morar no céu através de Cristo Jesus,
obedecendo os seus mandamentos. Porquanto todos têm direito à salvação, mas vamos nos esforçar para que sejamos verdadeiramente os escolhidos de Deus. Deus te abençoe no temor da sua palavra, Deus te guarde e Deus te use poderosamente compartilhando esta mensagem. Fique em paz, em nome de Jesus.